Começa agora o Dia de Campo na TV. Aqui você fica por dentro das novidades da pesquisa agropecuária desenvolvida pela Embrapa e parceiros. O programa de hoje vai falar sobre inovação em ultrassom para diagnóstico de prenhez. Para o pecuarista, detectar a prenhez precocemente representa ganhos econômicos com o rebanho. Em caso de diagnóstico positivo, o animal receberá tratamento adequado ao seu estado. Pelo método tradicional, a detecção é realizada pelo toque retal. Com o ultrassom, é possível detectar a prenhez em bovinos com 35 dias após a cobertura com 100% de acerto. Para dar mais detalhes sobre essa tecnologia, convidamos o pesquisador aposentado da Embrapa Instrumentação, Clóvis Bicelli, e o veterinário Paulo Fernando Porto. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Um dos principais destaques do Brasil no cenário mundial é a bovinocultura. Dono do segundo maior rebanho do mundo, com mais de 210 milhões de cabeças, o país lidera as exportações desde 2004, com 1/5 da carne comercializada internacionalmente e vendas em mais de 180 países. A bovinocultura no Brasil possui grande importância socioeconômica e é um dos segmentos de maior rentabilidade no cenário do agronegócio do país. O rebanho brasileiro está inserido em duas cadeias da economia, a da carne e a do leite, que juntas movimentam um valor estimado em 67 bilhões de reais. Mas a eficiência reprodutiva do rebanho depende do intervalo entre parto e concepção. Saber com certeza se a fêmea está prenhe ou não é um passo importante para a sustentação da atividade econômica de grandes e pequenos produtores. Há métodos tradicionais e sofisticados para a detecção de prenhez, porém, eles exigem peritos altamente treinados, além de ser demorados e caros, o que dificulta a aquisição por pequenos produtores. A agricultura familiar no Brasil responde pela produção de mais de 50% do leite e por 30% dos bovinos do país. Mais de 60 milhões de cabeças, de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado em 2006. No entanto, os agricultores familiares esbarram num problema que pode comprometer o manejo do rebanho na hora da cobertura das fêmeas, saber se o animal está ou não prenhe. Uma alternativa é o uso do detector de prenhez, que também funciona à base de ultrassom. Em vez da imagem, o equipamento capta um som equivalente ao batimento cardíaco de um feto. Esse som é bem mais acelerado e com maior número de batimentos por minuto que os da mãe. A importância do diagnóstico de gestação precoce em fêmeas bovinas é ajudar no manejo geral do rebanho. Essas fêmeas apresentam uma importância na produtividade da propriedade e deverão normalmente ser colocadas a pasto de melhor qualidade. Dessa forma, quanto melhor e mais precoce ocorrer o diagnóstico, normalmente irá auxiliar na terapêutica e adequação aos animais. Clóvis, é perigoso o uso do ultrassom para o feto ou para o animal? Não é, porque é uma técnica derivada usada em ser humano, então os mesmos cuidados que os fabricantes têm para equipamentos de ultrassom em ser humano são usados em animais. E essa potência tem uma limitação determinada pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, não tem nenhum perigo nem para o feto em formação e nem para a mãe. Por que é importante, Paulo, saber se a vaca está prenha? Bom, para o produtor, é a colheita do resultado reprodutivo. Então, ele vai saber se tudo aquilo que ele está fazendo para os animais ficarem prenhes está de acordo com os protocolos que a propriedade está adotando.
Então, é muito importante que se faça esse serviço na propriedade. Pois é, Clóvis, e quem se beneficia com o uso do ultrassom? O produtor, pequeno produtor, médio e grande produtor, porque o animal prenhe, produz depois leite, então isso resulta certamente em ganhos financeiros, em ganhos para a propriedade. E, Paulo, qual é o impacto dessa tecnologia para os pequenos produtores? O pequeno produtor, ele tem como uma das atividades na propriedade a bovinicultura de leite. E para ele é de vital importância saber se aquela vaca está prenha e se ela vai continuar prenha. Então, é uma técnica que é muito utilizada no pequeno produtor para que ele tenha certeza que no futuro essa vaca vai estar retornando para dar leite no mangueiro dele. Clóvis, houve alguma mudança do ponto de vista tecnológico com a nova empresa que fabrica o detector? Houve importante mudança porque o avanço tecnológico em circuitos eletrônicos permite hoje que a empresa faça amplificadores melhores, filtros melhores, mais sensíveis. Isso resulta num som melhor para o veterinário que está buscando ouvir o batimento cardíaco do feto. E como nasceu a ideia do detector de prenhez? A ideia surgiu de um colega veterinário da Embrapa Pecuária Sudeste, que nos procurou na época, em 1986, para que desenvolvêssemos um equipamento um pouco mais simples, seguro para a detecção através do ultrassom. Então nós fizemos um primeiro protótipo que foi testado com bastante sucesso. Isso resultou numa patente e posteriormente a Embrapa licenciou esse produto para uma empresa fabricar e comercializar em todo o Brasil. Quando se fala em ultrassom, se lembra também do Doppler. Qual seria a diferença? E o Doppler também é utilizado? Isso. O Doppler, na verdade, é o efeito que ocorre quando você tem uma onda que anda, por exemplo, dentro do corpo do animal. Ela se reflete nas artérias, na cavidade, nas hemácias do sangue. E quando retorna ao transdutor, essa diferença de frequência resulta num som que é equivalente ao batimento cardíaco do feto, que é o que o veterinário ausculta. Ele ouve esse som e, portanto, pode constatar que o animal está prenhe ou não. Isso é que se chama de efeito Doppler. Paulo, como é possível detectar a prenhez sem a ajuda de aparelhos? Normalmente, o diagnóstico de gestação, o toque, né, ele se faz pela via retal, que é em grandes animais, é a melhor via de acesso, de fazer avaliação uterina. Então, é comum, né, 90% das vezes, se faz, então, por via retal, esse diagnóstico de gestação. Saiba como os pesquisadores da Embrapa Instrumentação adaptaram a técnica de ultrassom utilizada em seres humanos para a detecção de prenhez em bovinos e equinos. O detector de prenhez foi desenvolvido pela Embrapa Instrumentação em 1989 e serve para diagnosticar se o feto está vivo ou não. A tecnologia apresenta vantagens importantes sobre os métodos tradicionais de diagnóstico de prenhez, como a precisão e a confiabilidade. A partir daí, os pesquisadores resolveram buscar na medicina a técnica de ultrassom e testar o detector em animais. O equipamento, de uso em seres humanos, foi então adaptado e modificado para constatar a prenhez em bovinos e equinos. O aparelho para a detecção de prenhez em grandes animais baseia-se no mesmo princípio do equipamento desenvolvido para a constatação da gravidez em seres humanos. Ondas ultrassônicas geradas por um transdutor são enviadas para dentro do corpo do animal, na direção da cavidade cardíaca, e esse transdutor é posicionado pelo perito, pelo médico veterinário. As ondas, ao encontrarem a cavidade cardíaca, movimento das válvulas, do sangue, fluxo cardíaco, retorna ao transdutor e a diferença de frequências resulta num som equivalente ao batimento cardíaco fetal.
Esse som é um ruído naturalmente eletrônico e permite ao veterinário constatar de forma inequívoca que esse animal está prenhe. O detector de prenhez alcançou repercussão nacional e internacional tanto pela adaptação de uso às condições brasileiras quanto pela geração de emprego. O equipamento em si foi estudado de forma que ele fosse adaptado às situações brasileiras, porque a maioria dos equipamentos que chegavam no Brasil eram importados, mesmo na área de humanas. E tinham as suas condições boas no país de origem. Então, com os equipamentos, a tecnologia, a base mesmo da tecnologia que eles usariam seriam estrangeiros. Então, a gente tentou fazer um equipamento que fosse adaptado às nossas situações, com a nossa tecnologia nacional, com os nossos profissionais aqui dentro mesmo, de forma que o produtor, quando pegasse o equipamento, tivesse a liberdade de falar a mesma língua com o produtor e ter uma assistência técnica bem mais fácil. Por isso a gente desenvolveu com a tecnologia totalmente nacional, com mão de obra nacional e também gerando até, vamos dizer assim, empregos assim para a sociedade brasileira. É um equipamento, vamos dizer assim, de baixo custo, por causa da sua adaptação, adaptado para as nossas situações nacionais, desde as regiões frias, a regiões quentes, a região desértica do nosso país continental, e também que expandiu também para a venda para outros países também, praticamente atingindo toda a América Latina e alguns outros países também aí com uma grande produção e mostrando a boa aceitação do equipamento para o uso do veterinário. Atualmente, o equipamento já está sendo fabricado pela nova empresa, depois de já ter sido comercializado em todos os estados brasileiros e em 12 países da América Latina, o que vem atender à demanda crescente de produtores pela tecnologia. Somos fabricantes de equipamentos médicos voltados para a área de angiologia e ginecologia. Atualmente nós estamos participando junto à Embrapa na elaboração de um novo projeto em que seria o detector de prenhez. O equipamento será comercializado na faixa de R$800, né? Hoje, essa parceria junto à Embrapa, ela foi iniciada em dezembro do ano passado e a gente espera que até o final do ano a gente já tenha o produto disponível para comercialização. Paulo, você comentou a respeito do toque retal. Tem algum problema, alguma desvantagem? O toque retal, ele não vai nos mostrar se o feto está vivo ou não. Nós vamos palpar a assimetria do útero e a provável vida do embrião, do feto, perdão. E com o Doppler ou com o ultrassom, nós vamos então avaliar o batimento cardíaco desse feto e ter certeza de que ele está ali vivo. Porque em bovinos é muito comum que exista a perda da gestação do 10º dia até o 50º dia. Então, se faz um diagnóstico hoje, talvez daqui a 10 dias, manualmente ele está lá, mas já esteja morto e vai ser expelido. Então, com ultrassom, a gente sabe, tem certeza de que ele está vivo. Pois é, Clóvis, o uso dessa técnica, o uso do ultrassom para detectar prenhez, ela é utilizada em outros países ou o Brasil foi pioneiro? Então, na época desse desenvolvimento, nós não tínhamos notícia ou informação de que o Dopplerzinho usado em seres humanos também era usado em animais. Normalmente, nos outros países se usava ultrassonografia, que é a ultrassom por imagem. Então, até onde nós, na Embrapa, temos conhecimento, isso foi pioneiro, tanto é que resultou numa patente. E como é que surgiu essa necessidade? Devido a um pesquisador ter procurado a gente tentando encontrar um método mais prático, mais rápido, eficiente e seguro, ou seja, o desenvolvimento de um equipamento que fosse portátil, simples de usar. E então essa foi a motivação que nos levou a desenvolver esse equipamento, que na verdade é uma adaptação do Doppler ou do ultrassom normalmente usado para verificar se a mulher está grávida. Paulo,
O que representa o som que é ouvido ou que é percebido pelo veterinário? Esse som, que é o som auscultado ou ouvido, ele representa o batimento cardíaco do feto, que é um batimento mais frequente do que o da mãe. É mais rápido do que o da mãe, as ondas são menores, são mais curtas. Então, essa auscultação é o coraçãozinho do feto que está ali. Então, dá para diferenciar? Da mãe para ele, dá para diferenciar. A frequência dele é mais curta, mais rápida do que o da mãe. Uhum. E é difícil o uso desse aparelho, Paulo? O uso é a mesma coisa que se fosse fazer uma palpação retal, só com a introdução do aparelho junto. E precisa ter um conhecimento do genital feminino, né? O profissional tem que ser um profissional habilitado, tem que ser um médico veterinário que conheça a evolução do que está acontecendo ali dentro do útero, né? As fases de gestação, elas vão aumentando de tamanho e cada fase é um tipo de diagnóstico. Então, a pessoa que está trabalhando com ultrassom, ele tem que ter o conhecimento anatômico do que ele está palpando ali. E a partir de quantos dias após a fecundação é possível a detecção dos batimentos cardíacos? A partir do 27º dia, já é possível. E o teste tem que ser repetido? Tem que ser repetido por motivo das perdas embrionárias, das perdas fetais, né? Então, até antes de 60 dias, essa fêmea bovina ou equina, ela deve passar 1 ou 2 vezes para que a gente dê o diagnóstico final. Agora, é importante também a porção final do reto do animal estar limpa. Sim, no diagnóstico de gestação, a parte final do reto se tira as fezes, né? E para melhorar o som ou a imagem, mas já é automático, já entra com o ultrassom na mão, para facilitar, para não ficar um ambiente com ar, né? Então tem que ser um ambiente úmido, em contato com a mucosa, para que ele possa ter um resultado eficaz. Clóvis, o sensor utilizado, ele é diferente? Ele tem alguma diferença entre animais pequenos e grandes? Tem, essa é boa pergunta, porque nós também desenvolvemos, uns anos depois, equipamento para pequenos ruminantes, né? Caprinos e ovinos. Evidentemente que não é possível ao veterinário fazer um toque retal num animal pequeno. Então, o transdutor tem um desenho especial que permite a introdução no reto do animal e a auscultação também do batimento cardíaco. Paulo, como é que é manipulado esse sensor dentro do animal? Ele, no caso de equinos e bovino, a gente contorna o útero gravídico, faz o contorno anatômico dele até se auscultar ou ouvir o som do coração do feto. E por que esse detector ele tem que ser introduzido pelo reto do animal, Clóvis, e não é utilizado como ocorre nos seres humanos, pela parte externa do corpo? É por uma razão física em que ondas ultrassônicas ou ultrassom não caminham no ar. Por isso, mesmo em seres humanos, ele é feito do lado de fora, mas lembre-se que as mães, quando vão fazer ultrassonografia, têm que estar com a bexiga cheia. Normalmente, o ultrassom caminha nos tecidos biológicos úmidos ou que tenham água nesse percurso. Então, não teria como auscultar ou perceber o som do batimento cardíaco do lado de fora de um animal, uma vaca, né, ou uma égua, porque nós teríamos que passar uma grande porção de tecidos com ar e o ultrassom não caminha no ar. Como é adquirido o aparelho de ultrassom? Esse é um equipamento, como eu mencionei anteriormente, que tem patente da Embrapa e a Embrapa fez uma licença de exploração de patente com uma empresa aqui no estado de São Paulo que vende normalmente o equipamento para produtores em todo o Brasil e até em países aqui da América Latina. Pois é, nós temos informações de que já foram comercializados mais de 6.000 aparelhos, como você colocou, no Brasil e fora. Na sua avaliação, qual é o segredo desse sucesso aí de vendas? São vários. Primeiro, a segurança do aparelho, a facilidade de uso, a portabilidade e a robustez. É um equipamento realmente que atende o veterinário naquilo que ele gostaria de ter,
como um estetoscópio ultrassônico, em que permite ele perceber o som do batimento de forma rápida. Normalmente, o veterinário, pelo que eu pude ver durante todos esses anos, ele leva de 15 a 20 segundos para detectar a prenhez com segurança. Clóvis, no período em que o senhor atuou na Embrapa, houve alguma reclamação em relação ao ultrassom para os animais? Não. Em todos esses anos em que a empresa comercializou, como você mencionou, mais de 6.000 unidades, nunca houve nenhum produtor ou pecuarista ou proprietário que tivesse ligado para a Embrapa reclamando do uso do equipamento. O equipamento realmente é um sucesso, é um equipamento que a Embrapa se orgulha de ter colocado no mercado brasileiro. Paulo, nós falamos até agora sobre o uso do ultrassom para bovinos e para equinos. Também na mesma proporção dos bovinos, em equinos é amplamente utilizado e a partir do 16º dia já se pega, então, já se consegue auscultar o batimento cardíaco do feto. É amplamente utilizado na região que tem animais para cria, para esporte. Então, é a mesma situação dos bovinos. Ainda existem perdas, é o mesmo critério que a gente adota para o bovino, se adota para os equinos. A única coisa que muda é a estação do ano, que em equinos é a partir de setembro que a gente mais trabalha. Agora, não adianta o produtor comprar o equipamento, ou ele pode comprar o equipamento e o veterinário que tem que fazer o exame utilizá-lo, ou é melhor o produtor sempre usar o equipamento do veterinário? Não, o equipamento faz parte da rotina do veterinário. Eu acho que a gente não deve usar o equipamento sem ser por um técnico que tenha o conhecimento anatômico da fêmea que ele está pesquisando. Porque os sons são muitos sons que a gente ausculta ou ouve ali, e uma pessoa leiga ela não vai conseguir decifrar o que é que está ouvindo. Clóvis, o uso do ultrassom para animais exige um lugar específico ou o exame pode ser realizado em qualquer local? Não exige nenhuma infraestrutura especial ou específica, né? Normalmente o proprietário, o dono dos animais, tem um local onde ele faz tratamentos, vacinas, etc., né? Um brete, que a gente chama. Então, num lugar que tenha sombra, para que o animal e o veterinário tenham algum conforto, mas não exige nenhuma instalação especial. Detectar a prenhez em bovinos e equinos com segurança ficou mais fácil com o uso do ultrassom. Acompanhe! Com o detector de prenhez por ultrassom, é possível diagnosticar a gestação em bovinos com 35 dias após a cobertura, com 100% de acerto. No método tradicional, chamado de toque retal, o perito faz a palpação através do reto para verificar alterações fisiológicas de volume e textura no útero e no saco gestacional. O diagnóstico de gestação normalmente ele é realizado por via retal, né, com palpação manual. E é um tipo de diagnóstico que não nos garante a vida do embrião. Então, com a presença do ultrassom, a gente vai ter certeza que o embrião está vivo. Para se realizar o diagnóstico de gestação, o técnico tem que ter um treinamento específico em reprodução de fêmeas bovinas. É possível ainda detectar a prenhez com o aparelho de ultrassom por imagem. Em bovinos, é comum acontecer a morte de fetos entre 10 e 45 dias de gestação. Por isso, a detecção precoce da prenhez é importante para o bom planejamento das atividades de cobertura na propriedade. A vantagem de saber a detecção da prenhez antes é que você perde... na verdade, você ganha tempo de reprodução. O que acontece? Você, detectando a prenhez mais rápido, você consegue fazer o ciclo do animal ser mais rápido. E com o uso de ultrassom, você pode detectar a prenhez, que nem no caso que aconteceu hoje, o animal estava prenhe, mas aí a hora de passar o ultrassom, a gente
conseguiu ver que o animal, o feto não está respondendo. Então o feto está morto. Então a gente trabalha esse animal para não ficar perdendo tempo em reprodução. O produtor só tem a ganhar com esse ultrassom. Clóvis, qual é a diferença do ultrassom em comparação ao detector de prenhez? Ambas técnicas usam ultrassom, entretanto há uma diferença muito importante. O ultrassom de imagem é um equipamento sofisticado, complicado, caro. Ele tem um transdutor que permite ao veterinário analisar toda a anatomia, a morfologia de todo o equipamento, o aparelho genital onde tem um feto em formação. Essa imagem é então visualizada numa tela, como se fosse uma tela de computador, pelo veterinário, e aí ele pode então fazer o diagnóstico não apenas da gestação, do feto em formação, mas também de outras características importantes que ele está pesquisando e procurando ali. O ultrassom, o Doppler, equipamento para ouvir apenas o batimento, é um equipamento extremamente simples, portátil, enquanto que o outro precisa de energia elétrica, esse não precisa, funciona com baterias, e rapidamente o veterinário pode detectar a prenhez ouvindo o batimento cardíaco do feto em formação. Esse mais sofisticado é para o produtor saber quantas gestações ele ainda poderá ter nesse animal? É mais para isso? Ele também, além disso, ele permite também detectar algumas patologias, algumas doenças, algumas malformações que podem ocorrer ali no útero e dentro do útero, onde tem um feto em formação. É uma técnica também usada em ser humano que permite ao ginecologista avaliar a situação, a saúde, a sanidade do feto. Você comentou sobre transdutor. O que seria o transdutor? Transdutor é aquilo que o veterinário leva preso no dedo quando ele vai usar o Doppler para ouvir o coração do feto, e leva também, aí não é preso no dedo porque trata-se de um cabo que tem multicristais na ponta, né, em que ele vai passar sobre o útero procurando então visualizar uma imagem do feto. Paulo, você queria complementar? Só pegando uma deixa do ultrassom por imagem, quando a gente trabalha com ultrassom por imagem, a gente vê mais as alterações ováricas que estão acontecendo nos ovários, tipo folículo, se existe um cisto, então tudo que ocorre no ovário, que muitas vezes vai gerar dados para o profissional saber o que está acontecendo lá na alimentação. É mesmo? Sim, então são, além do diagnóstico de gestação, assim como o Doppler vai gerar dados para a gente, se a vaca está sendo bem manejada nutricionalmente, ambientalmente, se o teu funcionário está trabalhando certo nas inseminações, né? Então gera essa série de dados. E a diferença entre o produtor ficar ou não na atividade. Mas aí os dois exames são realizados ao mesmo tempo? Não, com o ultrassom? Não, são dois exames diferentes. O ultrassom, o Doppler, se vê só a gestação. Mas se estiver perdendo muito o embrião, estiver morrendo muito, o teu manejo sanitário está errado. Então, você vai aferir o teu manejo de vacinas reprodutivas. E com outro ultrassom por imagem, então você vai conseguir ver a parte alimentar, de ambiente, de tudo isso aí. Tá? Agora, Paulo, o aparelho ele pode ser utilizado em gado de corte e em gado de leite? Sim. Bovinos de corte ou de leite são as mesmas fêmeas, né? Com mais intensidade, então, em vacas de leite, elas são concentradas. Quanto maior a concentração, maior os problemas. Então, se perde muito mais gestações em vacas de leite do que em vacas de corte. Agora, nós falamos muito em bovinos. Esse aparelho também pode ser utilizado para a detecção de prenhez em equinos? Da mesma maneira. Em éguas, até um pouco antes. Em vacas, a partir de 27 dias. Em égua, 16 ou 17 dias já se consegue, então, auscultar os batimentos cardíacos. E o aparelho também pode ser usado em pequenos ruminantes, como ovinos e caprinos? Também. Só a probe,
uma deixa do Clóvis aí só a probe que é diferente, mas o manejo após a introdução no reto, ele é circular, né, procurando-se então o batimento cardíaco do feto. E o que seria a probe? Probe a adaptação que é feita no transdutor, né, Clóvis? Deixa para você. Isso. O transdutor, na verdade, consta de pequenos elementos que ficam na ponta, onde o veterinário em bovinos e equinos leva presa no dedo. E, então, como o Paulo explicou, passa sobre o útero, procurando o batimento cardíaco do feto. No caso de equinos e bovinos, essa peça está presa numa ponta de uma haste de aço inoxidável, que é mais ou menos 35 centímetros, com uma curvatura para baixo, porque normalmente o útero está um pouco abaixo, né, na bacia, e ele leva essa peça presa na ponta, de modo que o veterinário faz um manejo, introduz isso no reto da fêmea que está sendo pesquisada, né? E como o Paulo explicou, de movimentos circulares sobre um dos úteros, ele procura auscultar, ouvir ou perceber o som do batimento cardíaco fetal. Paulo, em quanto tempo o produtor sabe se a vaca está prenha ou não com o uso desses equipamentos? A partir de 25 dias já é possível. Então, no caso do Doppler, para auscultar o batimento é a partir de 27 dias e até os 60 dias a gente trabalha com ele. E por imagem também, é a mesma função, né? E a gente tem só esse cuidado de passar essa fêmea várias vezes para que as perdas que vão existir, ela não passe ali com uma falsa prenhez positiva e lá na frente você espera essa vaca parir para dar leite ou para produzir um bezerro e ela não vai dar cria. O exame demora assim minutos, horas? É muito rápido, né? O profissional que tá manipulando ambos, ou Doppler ou por imagem, eu já disse, ele tem que ter um conhecimento anatômico, tem que ter prática de fazer isso aí. E dura no máximo 20 segundos. 20 segundos? 20 a 30 segundos está feito o diagnóstico, né? Agora você falou da necessidade da repetição do exame para ver se não houve alguma perda, alguma morte. Por que existe um período aí que há essa perda? É mais comum após a anfimixia, lá que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, após a anfimixia, até o 27º dia se perde 80% das prenhez. Por quê? Por problemas hormonais, né, nutricionais, principalmente de ambiente, tá? Estresse calórico, tudo isso faz com que haja uma diferença no útero que a fêmea, o organismo interrompe a gestação. E aí com esse exame o senhor pode orientar o produtor em relação àquele animal? Se houver muitas perdas, então... Na verdade, o ultrassom não é só para ver prenhez, ele vai gerar muitos dados para a gente que vão interferir nos manejos que a gente tem. Manejo de alimento, manejo, né, de vacinas, e as vacinas reprodutivas, elas são obrigatórias em fêmeas. Então, às vezes a gente vacina uma vez ao ano e uma vez não é suficiente, então tem que aumentar o número de vacinas. Então, através do resultado das prenhez, das perdas ou do sucesso, a gente vai interferir no que a gente faz no dia a dia na propriedade. E o veterinário é o profissional capaz de ler esses dados? Sempre, né? Sempre o veterinário, ele vai ser capaz de ler isso e dar uma solução para que o proprietário interceda, né? Paulo, você tem um histórico aí de uso do ultrassom em mais de 600 animais. Quais são as dicas que você pode dar para quem tem interesse em utilizar o equipamento? A primeira dica é usar um profissional capacitado, né? E que esse profissional saiba interpretar os sucessos e os não sucessos que foi percebido com o uso do ultrassom. E uma dica que eu sempre posso falar, tenho que falar, é que no momento de se limpar o reto, que a gente já entre com o ultrassom na mão,
para que não entre ar. Tá? A gente limpa o reto, vai colocar o ultrassom e aí o útero cai, a gente não consegue puxar ele para cima. Tem mais dificuldade de ouvir o batimento do feto. Então, a hora que for limpar o reto, já põe o Doppler no dedo e já entra com ele na mão. O mercado de produção de leite tem passado por transformações muito importantes. Paulo, que impacto o uso do ultrassom pode ter para o produtor que enfrenta dificuldade e não sabe se insiste ou não naquela produção? Ele vai gerar esses dados e a coisa mais frustrante que existe é um produtor esperar uma vaca 9 meses ela parir e ela não vai parir. Então, o rancho, o mangueiro do produtor tem que sempre estar frequentado por vacas em lactação. Então, é uma técnica que, quando o produtor começa a utilizar essa técnica, ele começa a enxergar que esses dados são muito importantes e que é a diferença de ele ter um mangueiro cheio de vacas em produção ou não. Clóvis, quais foram as barreiras que você observou no uso dessa nova tecnologia? Bem, o uso do ultrassom em bovinocultura ou equinocultura para constatação da prenhez não é diferente do uso de novas tecnologias em outras áreas do conhecimento, né? Há sempre uma resistência natural das pessoas em adoção de tecnologias que eles não conhecem. Por isso, é importante o papel da Embrapa, especialmente a instrumentação e a pecuária, no desenvolvimento da técnica e na divulgação adequada disso para o sistema produtivo como um todo. Felizmente, esse foi um caso em que a adoção foi quase que imediata, né? As pessoas perceberam a importância de detectar prenhez precocemente, perceberam que o equipamento é bastante fácil de usar, devidamente treinado, como explicou o Paulo, e o custo é acessível, é robusto, não é um equipamento que quebra, não requer manutenção, mas o mais importante é o resultado. O veterinário treinado, em 20, 15 segundos, pode detectar se um animal está prenhe ou não. Chegamos ao final da nossa entrevista. Agradeço a participação do pesquisador aposentado da Embrapa Instrumentação, Clóvis Biselli, e do veterinário Paulo Fernando Porto. Agradeço pela oportunidade, foi um prazer estar aqui. Foi um prazer estar aqui também. E para mais informações sobre inovação em ultrassom para diagnóstico de prenhez, entre em contato com a Embrapa Instrumentação em São Carlos, São Paulo. O telefone é código de área 16 2107 2800 ou pela internet embrapa.br/instrumentação. E no Minuto do Livro, fique por dentro de mais uma publicação especial que separamos para você. Piscicultura de água doce, multiplicando os conhecimentos, apresenta em formato e linguagem acessíveis recomendações técnicas aos diferentes públicos interessados no tema. A publicação pode ser adquirida na Livraria Embrapa. Anote o endereço embrapa.br/livraria. Confira agora as novidades da pesquisa agropecuária na agência Embrapa de Notícias. Primeira soja transgênica totalmente brasileira chega ao mercado. Embrapa e BASF lançaram um sistema de produção Cultivans, que combina o uso de cultivares de soja e herbicidas para o manejo de plantas daninhas. A tecnologia tem aprovação para ser exportada a 17 países, mais a União Europeia. Embrapa usa microchips para monitorar abelhas. Medindo metade de um grão de arroz, microchips foram instalados em abelhas nativas da Amazônia. A pesquisa quer saber se as mudanças climáticas influenciam a atividade dos insetos e a polinização na agricultura. O monitoramento é feito por antenas instaladas nas colmeias.
Plantio de pupunha aumenta a renda de pequenos agricultores e protege a Mata Atlântica. O sistema de produção pupunha para palmito na agricultura familiar foi implantado com sucesso nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo e foi reconhecido como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. Para saber mais, acesse a Agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. O Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir a esta e a outras reportagens, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Semana que vem, voltamos a nos encontrar. Tenha um ótimo dia!